Olá, alunos do sétimo ano. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma breve revisão, porque a gente já está se preparando para a nossa avaliação bimestral, que acontecerá na semana que vem. Portanto, eu queria explicar para vocês exatamente o que vai cair na nossa avaliação e de que forma ela vai ser, tá? Basicamente, o material que a gente deve estudar é a atividade que eu postei para vocês no dia 16 de fevereiro, onde eu coloquei a revisão das normas da ABNT. Nessa atividade, neste arquivo que eu postei para vocês, está explicando um pouco sobre a ABNT, sobre as normas, como ela foi criada, quando ela foi criada e a importância dela. Tem também aqui os elementos que deve conter no trabalho, os elementos que deve ter na capa e também explicando como que funciona, como que a gente vai organizar cada um dos itens, que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Eu não coloquei aqui a webgrafia, mas eu acredito que todos saibam, né? Que a webgrafia é onde a gente coloca o site de onde a gente tirou aquela informação que a gente colocou no desenvolvimento, aquela parte que a gente retirou de pesquisa e colou no nosso trabalho. Abaixo de tudo isso, eu coloquei também a formatação que deve acontecer no nosso trabalho. Então, eu não vou fazer a leitura deste arquivo todo, mas eu vou deixar para vocês essa tarefa, para vocês realizarem essa leitura do texto e vou explicar basicamente os itens aqui, ok? Sempre tem que ter capa, introdução, desenvolvimento, conclusão e webgrafia. Uma coisa muito importante que eu falo em todas as aulas, mas alguns alunos ainda não fazem corretamente. Cada item, cada elemento do nosso trabalho deve estar em uma única página somente e exclusivamente para ele, tá? Cada elemento tem a sua página. Nossa, mas a introdução, eu escrevi ela e deu somente 3 linhas. Eu vou deixar aquela página toda em branco? Sim, você vai deixar aquela página toda em branco e vai pular a página, vai dar uma quebra de página e vai para outra página colocar o seu desenvolvimento, ok? E assim por diante. Serve para a conclusão e serve para a webgrafia. A capa sempre tem que ter nome da instituição, autor, título, cidade e ano. Lembrando que é muito importante que a gente não se esqueça de colocar a letra em caps lock. Todo o texto que vai na capa é em letra maiúscula, ok? Depois a gente vem para a introdução, onde a gente vai explicar, a gente vai apresentar o que a gente vai falar no nosso trabalho. Mas a gente não vai explorar muito isso, a gente só vai explicar mais ou menos o que é. A gente vai apresentar o assunto, mas a gente não vai desenvolver ele lá, porque o desenvolvimento todo, onde a gente vai explicar todo o nosso trabalho, colocar argumentos, pesquisas, fontes científicas, ou de onde você tirou, tudo vai ser no desenvolvimento. Lá na sua conclusão, você vai apresentar o seu ponto de vista. Você aprendeu o que com essa pesquisa? O que você entendeu de tudo isso? Nesse momento, você pode dar a sua opinião também, mas acima de tudo, você deve primeiro falar bem acima do texto, falar sobre ele, não fugir do assunto. Quando a gente fala que a gente pode colocar a nossa opinião, a gente vai opinar em cima daquele assunto. A gente não pode, em momento algum, fugir e focar em outros detalhes que não são importantes. Observem o centro do seu assunto, o que é realmente importante, e aí sim você conclui em cima disso, tá? A gente tem que tomar muito cuidado para não se perder na conclusão. Às vezes alguns alunos se perdem quando eu falo para dar opinião e foge e vai para outra vertente que não é o foco do nosso trabalho, ok? Depois disso a gente vai colocar a nossa webgrafia, claro, e depois a gente tem a nossa formatação. Aqui eu coloquei a margem, mas geralmente já vem um padrão bem ok do Word ou do documento e não precisa mexer, ok? Mas é bom vocês saberem disso, porque a nossa avaliação, ela não vai ser um trabalho, tá? A nossa avaliação vai ser um formulário, vai ser um quiz, todo com múltipla escolha, tá? Todas as questões, nenhuma questão vai ser dissertativa, somente aqui você deve colocar o seu nome e gostaria de atentar a todos neste momento a não esquecer de colocar o nome. Muitas vezes alguns alunos esquecem de colocar o nome e eu não tenho como saber quem fez. Somente você digitando seu nome no campo nome que eu vou conseguir aplicar sua nota corretamente e não vou te prejudicar de certa forma, entendeu? Então você tem que lembrar sempre de colocar o nome.
Algumas vezes, alguns alunos não colocaram o nome, algumas vezes colocaram pontinhos, eu não entendi qual era o objetivo disso. E ainda algumas vezes colocaram e-mails. E nem sempre o e-mail que vocês estão colocando tem o nome de vocês. Às vezes colocam outro e-mail e eu não tenho como identificar quem que colocou aquele e-mail lá. Então, não se esqueça. Tudo que a gente faz tem que ter nome, certo? Então, na avaliação também temos que colocar o nome. Jamais, em nada que a gente faz, a gente tem que deixar de pôr o nome. Sempre tem que ter o nosso nome. A gente tem sempre que colocar uma identificação, ok? Depois a gente vai para a fonte, Arial ou Times. No texto é tamanho 12 e no título é tamanho 14, inclusive a capa também é tamanho 14. A cor da fonte é sempre preta no trabalho todo, não tem nenhuma parte que a fonte não seja preta. O texto é justificado e o espaçamento de linhas 1,5, ok? Na capa, o que muda? A gente tem que colocar o texto centralizado e o tamanho 14. A fonte é a mesma. Não precisa mexer no espaçamento de linhas, porque a gente já dá bastante espaço com o Enter e não há necessidade. Ok? A cor continua a mesma, a fonte é a mesma, e é isso daí. Certo? Então, não se esqueçam. Todo esse conteúdo que está aqui nessa atividade de revisão das normas da BNT irá cair na avaliação bimestral, que será na semana que vem. Portanto, eu quero que vocês realizem essa leitura antes de iniciar a avaliação, tá? A disciplina de informática, ela não é uma disciplina que exija que o aluno decore as coisas, mas exige que o aluno entenda aquilo que ele está fazendo, certo? Basicamente, a informática dá para dizer que ela é um campo de exatas que meio que iguala à matemática, porque a gente tem fórmulas, a gente tem caminhos para chegar naquele objetivo. E se a gente seguir aquele caminho, não tem erro, ok? Então é importante que vocês façam a leitura, acompanhem, busquem entender aquilo que vocês estão fazendo e qual é o objetivo de cada formatação, porque assim fica mais fácil de fixar todo esse conhecimento, ok? Então é isso, eu vou deixar um campinho ali no formulário para vocês responderem e colocar o nome para marcar a presença. E é isso aí, ok? Estudem bastante e vai dar tudo certo e vamos ter uma ótima avaliação. Fiquem com Deus.